E olha, gente, agora nós vamos conversar um assunto muito importante, né? Nós estamos acompanhando pelos noticiários, o nosso jornalismo tem acompanhado muito bem isso, tudo que está acontecendo no Afeganistão. E o nosso querido Eduardo Miranda, editor-chefe do jornalismo, está conosco nesta manhã. Bom dia, Eduardo, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom dia para você, minha querida amiga. Bom dia ao padre Eduardo Catalfo. Olha, é uma alegria muito grande estar aqui no Bênção da Manhã, porque a gente começa o dia abençoado, literalmente, aqui pela nossa programação do canal de Nossa Senhora. Eu que agradeço muito o convite. A gente que já está aqui preparando o TJ desta quinta-feira, que com certeza nós teremos como destaque essa questão do Afeganistão, a volta do Talibã, que é esse grupo extremista radical islâmico, de volta ao poder lá no país que fica na Ásia Central. E aqui a gente tenta explicar um pouquinho por que tudo isso. Inclusive, muitas pessoas, né, Dani, estão se questionando por que todo mundo está se voltando e voltando os olhares para o Afeganistão. Por que essa preocupação toda? O próprio Papa Francisco, na oração do Ângelus, ou depois da oração do Ângelus, no último domingo, ele pediu orações do mundo inteiro para o povo afegão, porque é um povo sofrido, que vive em meio a esses conflitos e também nas mãos desse grupo radical que voltou ao poder. A gente vai explicar um pouquinho. A gente tem imagens dessa história que está acontecendo agora no Afeganistão. E isso para a gente entender como é que surgiu primeiro o grupo Talibã. Curiosamente, olha só, Dani, Padre Eduardo e aqueles que estão nos acompanhando aqui no Bênção da Manhã, foram os próprios Estados Unidos quem financiaram o surgimento do grupo Talibã. Isso lá na década de 1980, quando a União Soviética ocupou o Afeganistão e os Estados Unidos encontraram essa maneira. Haviam vários grupos radicais instalados ali no Afeganistão que lutavam contra e eram insurgentes contra esse regime comunista da União Soviética que dominava o território afegão. O que aconteceu? O governo americano foi lá, investiu no grupo Talibã, treinou, preparou, armou esse grupo para que derrubasse o regime comunista da União Soviética. E isso aconteceu em 1989, a saída das tropas todas da União Soviética deixaram o Afeganistão, só que daí o grupo Talibã já estava devidamente armado e preparado. E lá por volta de 1994, aliás, o grupo Talibã tem como a sua denominação estudante. Ele era formado por jovens refugiados. Armado, preparado, lutou com outros grupos e acabou assumindo o poder definitivamente no Afeganistão em 1996. E ali perdurou até os atentados terroristas, a gente lembra e vai comemorar, infelizmente, mais um aniversário, os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, culpou diretamente Osama Bin Laden, o grupo Al-Qaeda, por esse atentado que ficou provado mais tarde, inclusive numa operação militar. Os Estados Unidos conseguiram matar Osama Bin Laden, que estava escondido no Paquistão. Mas naquela época, depois de todo o atentado, né, e a gente viu a tragédia que provocou nos Estados Unidos o coração financeiro em Nova York, o governo George W. Bush culpou também o Talibã de estar escondendo esses terroristas do grupo Al-Qaeda. E foi aí que os Estados Unidos voltaram ao Afeganistão, ocuparam o Afeganistão e acabaram expulsando esse grupo Talibã. Só que essa ocupação, Dani, Padre Eduardo, custou muito caro para os Estados Unidos. Trilhões de dólares durante todos esses anos, 2 décadas de ocupação no Afeganistão. E desde o governo Donald Trump, o ex-presidente, já tinha assinado um tratado de paz para a retirada das tropas. E agora, o Joe Biden assumiu o governo agora nesse ano nos Estados Unidos e está cumprindo exatamente aquilo que o seu antecessor tinha prometido, que é retirar todas as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão e deixar o Afeganistão livre para seguir com as próprias pernas. O problema é que durante todo esse tempo, padre, o grupo Talibã se fortaleceu, mesmo estando às escuras, e agora, imediatamente, assim que Joe Biden anunciou a retirada das tropas, o Talibã começou a dominar as principais cidades do Afeganistão e conseguiu, no domingo, chegar no coração, que é a capital, Cabul. Tanto que o presidente do Afeganistão fugiu
foi para os Emirados Árabes, onde está refugiado lá. Ontem ele deu até uma entrevista dizendo que precisa haver a resistência. Qual que é a questão em relação ao grupo Talibã? Por que tanta preocupação? Que daí a gente entra na questão religiosa, padre, o senhor sabe muito bem. Nesse ponto, bom dia, Eduardo Miranda, uma alegria falar com você, o nosso editor-chefe do jornalismo da TV Aparecida. Eduardo, eu queria tocar exatamente nesse ponto, na questão religiosa, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem nos acompanha pela TV Aparecida, como que é essa questão especificamente religiosa nesse grupo. Nós começamos o programa de hoje falando da vocação de Abraão e nós sabemos que na origem do islamismo, assim como na origem do judaísmo e do cristianismo, está sempre a fé abraâmica, como nós dizemos, né? Abraão está na origem do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Mas, ao que me parece, Eduardo, é bastante claro que o islamismo não está ligado ao terrorismo, não é próprio de nenhuma religião e nem mesmo do islamismo a questão do terrorismo, a questão da violência, a questão, vamos dizer assim, desse combate, dessa violência, inclusive contra as mulheres. Exatamente, padre, é onde que eu queria chegar agora, porque depois desse contexto histórico, para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa recorrer à política, à história, mas principalmente à religião, no caso lá do Afeganistão, e por isso a preocupação mundial com o que está acontecendo lá, com a volta do Talibã ao poder. O problema é que esse grupo extremista, padre, ele tem uma visão, uma interpretação deturpada justamente do islamismo, né? Então, a interpretação que se faz, por exemplo, as mulheres, a preocupação inclusive da ONU, que alertou para as violações dos direitos humanos que já começaram a acontecer com a ocupação novamente do Talibã na capital Cabul e nas outras cidades do Afeganistão. As mulheres não têm direito a nada. Por exemplo, elas são obrigadas, naquela época em que o Talibã dominou o país, que a gente acabou de falar, elas eram obrigadas a usar a burca, cobrir o corpo inteiro com uma vestimenta, apenas os olhos que elas podiam ter esse acesso para poder ter a visão. Mas para sair na rua ou dentro de casa, usar a burca. Não podiam, depois dos 9 anos, padre, estudar nem trabalhar. Ou seja, estavam somente para servir dentro de casa a sua própria família e o marido. No caso, por exemplo, de assassinatos, punições muito severas. E isso não está no Islã, a gente sabe disso. Por isso que é uma interpretação totalmente errada do que se faz no islamismo. Assassinatos eram punidos com execuções em praça pública. Roubo, por exemplo, a pessoa roubou alguma coisa, ela era mutilada também em praça pública. Ou seja, eles agem, padre, de uma extrema violência para impor a religião conforme eles entendem. Aí que está toda a questão. A gente sabe, o senhor lembrou muito bem, viu, padre? O Islã não é isso. Lá, desde os atentados terroristas de 11 de setembro, se discute muito essa questão. Os próprios muçulmanos afirmam que não tem nenhuma relação com esses grupos radicais, Al-Qaeda, Talibã. E, infelizmente, agora, lá no Afeganistão, o problema é esse, né? O povo está à mercê e está nas mãos desse grupo radical. A gente viu as imagens, padre, só para concluir, de desespero total das pessoas tentando fugir lá no aeroporto em Cabul. Eduardo, nesse tema... inclusive no avião norte-americano. Pois não, pai. Eduardo, nesse tema do desespero, da violência, a gente tem olhado pelo noticiário que, sobretudo, as mulheres aparecem como vítimas quase que preferenciais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Por que, nesse jeito violento de ser do Talibã, as mulheres são vistas, são eleitas como vítimas preferenciais? O que eles entendem que as mulheres elas têm que estar assim sujeitas ao domínio do homem, né? Isso vem lá desde a questão quando instalaram essa interpretação errada do islamismo, eles sempre entenderam dessa forma. Ou seja, a mulher não tem direito a nada. No Afeganistão, com o Talibã exercendo o poder, as mulheres são sujeitas apenas a servir o próprio homem. É esse o entendimento que eles têm. Isso é complicado até porque, quando reassumiram o poder agora nessa semana, os líderes do Talibã vieram até com um discurso mais moderado, dizendo que vão conversar, vão dialogar, inclusive foi um pedido que o Papa Francisco fez para que se sente na mesa do diálogo, para que haja o entendimento,
mas não é o que vem acontecendo. Esse discurso, parece que esse discurso, Eduardo, esse discurso de uma linguagem, vamos dizer assim, um pouco mais conciliatória, durou pouco, durou 24 horas isso, né? Muito pouco, padre. Pois é, teve a primeira grande manifestação, isso por causa da bandeira. Lá em Jalalabad, uma cidade que fica próxima de Cabul, alguns manifestantes tentaram hastear a bandeira do Afeganistão, afinal da própria nação, do seu país. Foram reprimidos violentamente pelo grupo extremista Talibã, que andam nas ruas, a gente vê pelas imagens, inclusive a gente mostrou durante toda a semana aqui no TJ Aparecida, andam armados, e é assim que eles vigiam as ruas e patrulham as ruas das cidades do Afeganistão, Cabul e Jalalabad, por exemplo. Reprimiram com violência, atiraram contra os manifestantes e aí já demonstraram que de moderados eles não têm absolutamente nada. Mataram 12 pessoas, feriram muitas outras pessoas. Inclusive hoje eu acabei de ter aqui, a gente está preparando o TJ Aparecida, acesso a um vídeo de pessoas desesperadas, a gente volta na questão do desespero, tentando entrar no aeroporto de Cabul para embarcar em um avião que leve para fora do Afeganistão. Foram reprimidas também a tiros pelo grupo Talibã. Eduardo, ou seja, acabou o discurso de moderação, padre. Eduardo, muito obrigado pela sua participação e nós queremos que esse assunto, um assunto tão difícil, um assunto triste, que esse assunto seja colocado também nas mãos de Deus, porque essa é a missão de todo cristão, é rezar não apenas pelo fim da violência, pelo fim do terrorismo, mas rezar para que a gente tenha a capacidade de olhar o outro não como um inimigo, não como um adversário, de olhar o outro como irmão. E tenho certeza que no coração da religião islâmica está também esse desejo. Obrigado, Eduardo, bom trabalho e que você continue nos ajudando a rezar pelo mundo que sofre, a rezar pelas pessoas que precisam da nossa prece, do nosso carinho, da nossa oração. Eu que agradeço o convite, padre, foi muito bom, uma alegria sempre participar do Bênção da Manhã. Eu repito, a gente começa o dia abençoado, nós que estamos aqui preparando o TJ Aparecida, logo mais 12h45, eu, a Luara, toda a nossa equipe de jornalismo. E olha só, eu quero só me despedir pedindo ao mundo inteiro, em especial aqueles que acompanham a nossa programação da TV Aparecida, que rezem pelo povo afegão. Porque, como o senhor disse, o Papa Francisco sempre vem dizendo, são todos irmãos. E a gente precisa rezar para o bem-estar desse povo que é tão sofrido, anos e anos de conflitos, de guerras, e eles precisam ter essa paz. E, infelizmente, não estão tendo nesse momento, mas que a gente possa se unir a eles em oração. Sem dúvida nenhuma, essa paz que vem de Deus, essa paz que nos faz família, e por isso nós pedimos a bênção de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus por intercessão da Mãe Aparecida.